Graça e paz, Igreja do Avivamento. Sou o pastor Cláudio, fui pastor com muito prazer da Igreja Batista de Estrela d'Alva. E falar da Igreja Batista de Estrela d'Alva é para mim até muito emocionante, porque é como uma primeira namorada. O amor que eu tenho pela Igreja Batista de Estrela d'Alva até hoje é muito grande. E eu me lembro de muitas coisas com muita emoção, porque eu e Edna tivemos a honra de iniciarmos o trabalho em Estrela d'Alva, e nós iniciamos com 15 pessoas na Rua Búzios, uma lojinha muito pequena, uma lojinha que não tinha banheiro, não tinha conforto, mas tinha um grupo de irmãos muito carinhosos, muito amorosos e desejosos de ver a obra de Deus crescer. E com esse grupo de irmãos, nós convidamos alguns seminaristas, porque na época eu ainda era seminarista, e a Edna também. Convidamos alguns seminaristas para fazermos um mutirão missionário. E participaram o pastor Teco, hoje pastor, na época seminarista, a irmã Leila, o pastor Tarcísio, eu e Edna. Foi assim, muito gratificante. Nós andamos as ruas do bairro, me lembro como se fosse hoje, andamos as ruas do bairro evangelizando, falando de Jesus, muitas pessoas aceitaram Jesus, e a partir daí cresceu, ou melhor, iniciou o crescimento da igreja, e surgiu também um amor muito grande na igreja por vidas perdidas. Um destaque da loja é que essa loja ela ficava muito em frente, ainda é, hoje onde passa o ônibus. Enquanto eu estava pregando, passava o ônibus, não dava para o pessoal ouvir direito. Mas nós íamos lutando com barulho e conseguimos vencer. O nosso sonho era que Estrela d'Alva fosse o que é hoje, uma grande e poderosa igreja. Me lembro também que nós íamos para Estrela d'Alva, que eu morava no Novo Progresso, e ia para Estrela d'Alva de ônibus. A gente ia de ônibus até ali no Serrano, no zoológico. Depois nós pegávamos um ônibus que chamava Poeirinha. Era poeirinha porque tinha muita poeira mesmo, não tinha asfalto na época, e o ônibus era tudo cheio de poeira, mas a gente ia com muita alegria. Eu e Edna, assim, nós servimos ao Senhor em Estrela d'Alva com muita alegria mesmo. Nós lembramos de muitas coisas agradáveis e lembramos algumas coisas até interessantes. Nós morávamos ainda no Progresso enquanto estávamos em Estrela d'Alva, e teve uma época que, depois que nós casamos, nós íamos de bicicleta. Eu colocava a Edna na bicicleta na garupa, ela grávida, barriguda, ia pedalando daqui, de Novo Progresso, até Estrela d'Alva. Não sei nem quanto tempo demorava, mas nós chegávamos lá. Eu hoje conto essa história na minha igreja. Hoje estou indo na Igreja Batista de Novo Progresso. Eu conto essa história para mostrar aos irmãos como que Deus nos honra. E eu falo com os irmãos, se nós servirmos ao Senhor, Deus ele nos abençoa. Se nós fazemos a obra de Deus, Deus ele faz a nossa obra. Eu e Edna, naquela época, nós não tínhamos um imóvel. Nós tínhamos um imóvel próprio, mas muito simples. Não tínhamos carro, por isso nós íamos de bicicleta. Mas hoje, ao ver o que Deus fez na nossa vida e está fazendo, eu tenho certeza que foi porque nós dedicamos a obra aí em Estrela d'Alva com muito amor e muito carinho. E hoje, Deus nos dá condições de andarmos de carro, né? Um carro bom, confortável, porque nós servimos ao Senhor. Eu até quero dar uma sugestão, irmão. Você que está aí, você que está me ouvindo, eu quero te dizer, meu irmão, sirva ao Senhor, não sirva por interesse, sirva por amor. E Deus, com certeza, Ele vai te honrar. Nós ficamos em Estrela d'Alva até nos casarmos. Depois nós nos casamos, ficamos mais um tempo e fomos convidados para pastorearmos a Igreja Batista do Bairro Novo das Indústrias. Eu ainda era seminarista. Lá eu fui consagrado. Ficamos lá 2 anos e meio e depois voltamos novamente para Estrela d'Alva. E aí fiquei como pastor mais 8 anos e meio aproximadamente, até estar hoje em Novo Progresso. Me lembro que na época que nós estávamos com o pastor em Estrela d'Alva, muita gente morava debaixo de lona. Nós lembramos que tomamos café em latas de massa de tomate, íamos visitar os irmãos debaixo de lona, não tinha cadeira, não tinha mesa, muita gente não tinha alimento. Eu me lembro também de um fato de uma senhora que ela estava dormindo num lote, não tinha, debaixo de uma lona muito ruim, com 4 filhos.
E na época, alguns irmãos vão se lembrar disso, eu fiquei comovido com aquilo ao fazer a visita a ela e convoquei a igreja. Nós construímos uma casa para essa senhora. Foi algo que marcou muito a minha vida e o meu ministério. A igreja, ela se uniu, os irmãos com poucos recursos se uniram, nós construímos um barracão para ela. Foi algo assim fantástico, uma experiência que jamais eu vou esquecer. Isso mostrava assim, um amor muito grande que a igreja Ciradal sempre teve. Isso me conquistou muito. Por isso até hoje eu tenho um amor muito grande pela igreja. Outra coisa que eu quero lembrar é a compra do lote. A compra do lote, que hoje é o novo templo, esse templo lindo, maravilhoso que vocês estão, foi uma batalha até um pouco espiritual. Naquela época a igreja ainda tinha culto administrativo regularmente. Eu digo isso porque hoje a nossa igreja não faz culto administrativo regularmente, só quando muito necessário. E acredito que em Ciradal deve ser a mesma coisa. Mas no culto administrativo, nós levamos o assunto para a compra do lote. E uma das irmãs da igreja, que hoje não mais está em Ciradal, ela disse: para que comprar o lote, pastor? Para que gastar dinheiro com isso? Nós precisamos pintar a igreja. E eu disse para os irmãos, nós precisamos comprar esse lote, porque esse lote é o futuro da igreja. Se nós não comprarmos esse lote, alguém vai comprar e vai construir aqui, e a igreja vai ficar apertadinha no lugar e sem poder crescer. Eu jamais imaginava que hoje a igreja teria esse templo tão lindo, tão grande, tão maravilhoso. Mas eu fico feliz, porque a igreja naquela época ela voltou, a maioria venceu, compramos o lote, e hoje a igreja está instalada e com espaço. Eu tinha receio de que a igreja não tivesse espaço. Em Ciradal ainda é um problema, né, espaço. Vocês veem como as casas são apertadinhas. E eu tinha o receio de que alguém comprasse o lote, o que nós não deixamos. E graças a Deus a igreja está aí. Eu fico assim, muito feliz por fazer parte dessa história. Me lembro também quando nós chegamos na igreja de Ciradal, para iniciar o trabalho, a igreja tinha 20 aninhos só. Olha só, irmãos. E eu tinha 22 anos, muito jovem. Hoje eu estou com 52, então 30 anos se passaram. E a Edna está com 50. Isso nos deixa muito felizes. Sabe por quê? Porque o nosso prazer é servir o Senhor. E continuamos servindo o Senhor até hoje. Mas eu quero dizer a vocês, meus irmãos, os irmãos que estão aí da época que eu estava, que eu era pastor, os irmãos que chegaram depois, como os queridos irmãos estão me filmando aqui, e que muitos novos convertidos. Eu fico muito feliz por fazer parte da história de vocês. Fico muito feliz por fazer parte da Igreja Batista de Ciradal. De coração. Todas as vezes que eu falo da igreja, eu falo com muito amor, meu coração, eu fico emocionado, meu coração arde, porque eu peguei um amor muito grande por vocês e continuo amando. Uma coisa que me alegra muito é que hoje o pastor da igreja, além de ser um excelente pastor, pastor Terrinha e pastor Aida, são excelentes pastores, amo muito vocês, são pastores dinâmicos, e o crescimento que veio tão grande foi com o ministério deles. Fico muito feliz porque eles são meus amigos, meus irmãos, e são pessoas que eu amo muito. E eles pastoreando a igreja de Ciradal é como se eu estivesse pastoreando. Obrigado por fazer parte da história de vocês. Amo muito vocês e oro para que a igreja continue crescendo. E nós, juntos com vocês, vamos conquistar Contagem, Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil, o mundo do Senhor Jesus. Mesmo sendo pastor de outra igreja, eu ainda sou pibed.com. Um beijo no coração, amo vocês.